Bom, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui no nosso encontro. Hoje não deu para ser ao vivo, né? Tava tudo pronto para ser ao vivo pelo Zoom ou pelo chat do YouTube ali, né? Aí quando foi momentos antes de eu entrar no chat ali do YouTube, ele disse que estava com uma grande quantidade de processamento para ser feito naquele momento e que não poderia fazer um chat online nesse instante. E aí isso começou a aparecer por volta de 6h20 da tarde de hoje, né, de segunda-feira, 6/4. E até agora, 7h15 da noite, ainda está com um problema ali para mim de transmissão ao vivo, pelo chat do YouTube. E paralelamente a isso surgiu alguns comentários tanto da internet quanto do pessoal ali da turma, né? Sobre a questão da segurança das transmissões ali feito pelo aplicativo Zoom, pela plataforma Zoom. Está sendo muito difundida ali, mas a questão de segurança tem alguns especialistas comentando ali que não é tão seguro, viável ficar fazendo transmissão por ela. Então por isso eu estou gravando essa videoaula aqui hoje, para a gente tratar da nossa disciplina de segunda-feira, que é processo administrativo, né? Então a gente está fazendo essa introdução aqui e eu vou disponibilizar no meu canal ali que eu criei para a gente ter esse contato. E aí a gente vai ter essa aula nessa modalidade hoje. Mas já na de quarta-feira, que é de contabilidade pública, a nossa aula, a intenção é que seja feito pelo chat do YouTube. Só para esclarecer vocês, essa ferramenta do chat do YouTube, ela é bem ágil, porque basta vocês acessarem o meu canal ali e ficar interagindo comigo em tempo real, mandando perguntas que eu vou respondendo durante a aula mesmo. É bem interativa, é prática. Eu apareço para vocês, mas vocês não aparecem para mim, né? A imagem, então vocês podem se resguardar. Para aqueles que tiverem dificuldade também de alguma limitação de mandar a questão ali pelo chat do YouTube, manda ali online também no WhatsApp que eu vou tentando responder. Então, não sei se eu vou ter a mesma efetividade usando as duas plataformas, né? Mas eu vou promover esse encontro online aí para a gente estreitar ainda mais nosso canal aí de interação, que é muito importante nesse momento de afastamento social que é necessário, né? Bom, então, tendo esses esclarecimentos aí, a gente continua aqui. A previsão de a gente continuar com o vídeo aula ainda vai até maio, mas a partir da próxima aula de quarta-feira agora, do dia 8 de contabilidade, a gente já faça todas elas online ali. Aí a gente vai amadurecendo o nosso contato e a gente vai andando com a nossa disciplina e eu consigo transmitir todo o conteúdo para vocês e a gente vai ter um semestre exitoso, diferente, né? Do encontro nosso presencial ali em sala de aula, mas eu estou com tudo agendado aqui, como também já estava passando, eu vou conseguir passar para vocês todos os conteúdos e a fórmula de avaliação ela vai ter que ser adequada a esse momento, né? Então, falando sobre a forma de avaliação, de uma forma rápida, ela vai ser questões que eu vou passar ali para vocês no dia da aula de processo administrativo e no dia da aula de contabilidade pública. Um conjunto de questões semelhante às que eu já passei para vocês, com o mesmo grau de dificuldade entre elas. Qual é o macete que eu dou para vocês não perderem tempo ali na resolução? É fazer essas listas que eu já passei para vocês e olhar os vídeos que eu já respondi com o gabarito delas, que é importante para vocês terem sucesso ali nas avaliações. E aí, ao ter contato no dia das avaliações, que está marcado por dia 13 e por dia 15, essa data está confirmada. Eu vou passar para vocês essas avaliações desses dias e vocês vão ter 48 horas para me devolver essas questões já respondidas. Individual, cada aluno vai ter que colocar a sua resposta. Então procura responder à sua maneira, assista às aulas. Se tiver com alguma dificuldade, recorra aos materiais que eu passo para vocês. Só relembrando aí para poder situar cada um de vocês, os materiais de processo administrativo, o nosso material é a Lei 9784.
Então, todas as dúvidas que vocês têm sobre o processo administrativo, consultem a Lei 9784. Ela é a nossa fonte principal, a nossa principal inspiração aí nessa transmissão de conhecimento. Então, tudo que a gente vai ver em sala de aula sobre o panorama do processo administrativo, ela está contida nessa lei. Então, é importante que vocês recorram a ela e saibam que ela detém todo o conteúdo teórico para responder todas as questões dos trabalhos que eu passar para vocês. Então, com relação a processo administrativo, o norte de vocês é a Lei 9784. Tudo que eu falar aqui, inclusive hoje, né, que daqui a pouco eu vou falar sobre a aula em si, que vai ser sobre processo administrativo, as respostas estão lá, ok? Então, essa minha fala agora com relação à prova, né? Espero que vocês fiquem bem, não vai ter surpresa para ninguém com relação a conteúdo e o que vocês vão pesquisar. Não é essa a intenção. A intenção é que vocês leiam, compreendam o que eu falo e respondam essa avaliação, para vocês saírem daqui com esse start sobre processo administrativo. Não é uma disciplina profunda que vocês têm que entrar, aprofundarem o conhecimento de vocês sobre a teoria do processo administrativo, o que os principais autores falam sobre ela. Como vocês estão no terceiro semestre, essa disciplina ela tem que ser ministrada para vocês na profundidade do atual momento que vocês estão no semestre, né? E tem também a questão do pré-requisito. Então, por isso que a disciplina ela é voltada de uma maneira mais pausada, mais dedicada ao que está escrito conteúdo a conteúdo na legislação. No caso do processo administrativo da Lei 9784. Então, por esse motivo, a gente trabalha nesse sentido. Bom, passando esse esclarecimento, agora nesse momento a gente vai falar sobre especificamente a aula de hoje em si, né? A aula de hoje em si, ela se destina a eu explicar para vocês a questão da parte teórica dos princípios que regem os processos administrativos. Foi um slide que eu passei para vocês há duas semanas atrás, sobre esse conteúdo, e eu já passei uma bateria de questões hoje, né, dia 6/4. Essa bateria de questão sobre princípios de processo administrativo é importante que vocês resolvam ela, baseado na aula de hoje. No final da aula também eu vou disponibilizar o gabarito dessa bateria de questões para poder ver se vocês preencheram bem, né, ou fizeram a relação do que é o conceito e o e o nome do princípio que é preciso que vocês entendam sobre os princípios do processo administrativo. Importante que vocês respondam essas questões de hoje, porque elas também vão ser cobradas na nossa avaliação, que vai ser um trabalho, né, que eu vou passar para vocês no dia 13 de abril, daqui uma semana. Nossa prova, trabalho está agendada, em forma de trabalho que eu já expliquei no começo dessa aula. Então vamos lá? Sobre princípios do processo administrativo. Os princípios do processo administrativo, eles estão expressos na Lei 9784 de 99, na Lei do Processo Administrativo, no artigo 2. Ali estão os princípios expressos. O que significa o princípio expressos? São os princípios que estão ali descritos formalmente um por um. Não é preciso fazer nenhum entendimento de um artigo para saber qual é o princípio que está ali. A lei simplesmente fala os princípios que regem o processo administrativo, eles são tais e tais, legalidade, razoabilidade e assim por diante. Então, eles são princípios expressos que estão formalizados e descritos de forma expressa na lei, ou estão expressados na lei, eles não estão subentendidos. Não precisa fazer uma compreensão, uma análise da legislação para saber qual é o princípio que tem ali. Então, por isso que é dito como um princípio expresso, ok? Tem os princípios, o contrário de princípio expresso são os princípios implícitos.
princípios implícitos, que não é o tema da aula de hoje, são os princípios que você tem que ler o artigo da Lei 9784, por exemplo, e entender quais são os princípios que estão ali por trás. Princípio da legalidade, princípio da razoabilidade, princípio do contraditório, da ampla defesa. Então, para saber qual é o princípio implícito, tem que fazer uma leitura do conjunto de onde aquele artigo está inserido, para saber qual é o princípio implícito que tem ali. Não é tema da nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje são os princípios expressos que estão descritos ali no artigo 2º da Lei 9784. Pois bem, vamos passar agora. É interessante, antes da gente passar para vocês saberem como é a aplicabilidade desses princípios, saber a definição do que é princípio. Princípio, se vocês pegarem as definições aí da internet ou dos dicionários que vocês tenham aí, princípios são normas e diretrizes iniciais que norteiam o caminho daquele normativo, daquele entendimento, daquele convívio, daquela lei, que é o nosso caso. Então, para saber o entendimento e como deve ser encaminhado, no nosso caso, essa legislação sobre processo administrativo, a gente estuda os princípios que devem reger os processos administrativos no âmbito da administração pública. No caso, a administração pública federal, né? Porque a gente está falando da Lei 9784, que é uma lei federal. Então, os princípios são normas teóricas que regem o início daquele entendimento sobre aquela matéria. No nosso caso, sobre processo administrativo. Quais são as diretrizes que norteiam o andamento de um processo administrativo? Esses são os princípios, são as definições. Depois dá uma olhadinha na internet no qual o significado de princípios, que aí vocês vão encaixar ainda mais o entendimento da aula de hoje. Mas essa definição de conceito teórico que norteia o andamento principal da matéria em questão é o suficiente para vocês entenderem a aula de hoje, ok? Então vamos lá aos princípios expressos na Lei 9784, que trata sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Bom, o primeiro princípio expresso que tem na Lei 9784 é o princípio da legalidade. Esse é um princípio que ele perpassa várias leis. Para vocês terem uma ideia, lá no artigo 37 da Constituição, o princípio da legalidade, ele também norteia os princípios da administração pública. Mas lá o princípio da legalidade é utilizado como princípio da administração pública. Ele é um princípio tão importante que ele também é trazido aqui para o âmbito do processo administrativo. O que significa em normas gerais que é preciso vocês entenderem sobre o princípio da legalidade? É que o processo administrativo ele deve seguir ao que está escrito na norma, na lei. No caso aqui, deve seguir os preceitos da Lei 9784. Então, o princípio da legalidade significa que o processo administrativo ele tem que seguir estritamente o que está na lei e nas normas, né? No caso do GDF tem a lei específica, mas ela remete à lei do processo administrativo no âmbito federal. Então, fazendo um resumo, o princípio da legalidade é o princípio que rege que o processo administrativo deve seguir rigorosamente o que está na legislação. Não pode ter inovações, pedir para a administração pública e nem para o cidadão fazer coisas que não estejam na Lei 9784. Então, esse é o princípio da legalidade. O princípio da finalidade. O princípio da finalidade, ele norteia os processos administrativos no que diz respeito ao fim a que esse processo ele foi criado. Se é um processo administrativo que foi aberto para a aposentadoria de um servidor, então a finalidade dele é obter o recurso de aposentadoria para aquele servidor, para aquele cidadão. Ele não pode, o cidadão beneficiário
do direito a aposentar, ele não pode ir no INSS pedir para abrir um processo, porque ele já atingiu a idade de se aposentar, e aquele processo ele ensejar uma multa porque ele não pagou uma DARF ou uma guia de recolhimento, porque ele vai ferir o princípio da finalidade. O princípio da finalidade, ele pressupõe que todo processo administrativo ele tem que atingir a finalidade para o qual ele foi aberto, no órgão ou na entidade. Então esse é o princípio da finalidade. O princípio da motivação é um princípio cujo nome, motivação, ele é muito usado no âmbito da administração pública. Então significa o quê? Que o princípio que ele obriga que os atos praticados, principalmente do ponto de vista da administração, eles têm que ser motivados. O que isso significa? Que a administração, vamos pegar o caso de uma pessoa que queira se aposentar. Um cidadão beneficiário ingressa com pedido no INSS para se aposentar, entrega os documentos e a administração pública requer para esse cidadão que entregou aqueles documentos que ainda está faltando um documento ainda, o documento XYZ. E aí, quando a administração fizer isso, por exemplo, esse pedido ao administrado, ela cite aonde está o fundamento legal que rege, que determina que aquele cidadão faltou entregar um documento. Por exemplo, um cidadão fez um pedido de aposentadoria e aí entregou toda a documentação, mas faltou uma documentação referente a 2 anos de contribuição de quando ele começou a trabalhar. Então, a administração pública, por meio do INSS, ele tem que motivar que está faltando uma declaração por parte desse cidadão referente aos 2 anos iniciais. Ele tem que dizer assim, cidadão, na lei número tal, está dizendo que para aposentar precisa entregar a declaração de todos os tempos de contribuição. Então, entregue. Ou seja, o princípio da motivação significa que a administração pública ela tem que motivar por meio de um fundamento legal ou de normas internas, né, que rege o objeto ali do órgão, por que ela está fazendo aquele pedido ou negando algum pedido, isso também é importante, ao cidadão. Então, motivação significa motivar, significa dizer aonde na legislação está dizendo que o administrado tem que cumprir aquele papel, aquele pré-requisito. Próximo princípio, da razoabilidade. O princípio da razoabilidade significa que toda decisão tomada pela administração pública, principalmente, ela não pode ser desproporcional ao andamento de um processo. Não pode ter nenhum pedido por parte da administração pública discrepante de um processo administrativo. Princípio da razoabilidade, por exemplo, não pode pedir para um administrado apresentar uma certidão em forma de um papel um tamanho de papel que não faz sentido apresentar no âmbito do processo, só por conta de um interesse, tem que apresentar essa declaração nesse formato. Isso significa o princípio da razoabilidade. Tem que ser razoável o pedido da administração com relação ao que o administrado, ao beneficiário do processo, ele quer. A administração só pode pedir coisas que tenham uma certa razão lógica ali. Isso impõe que o administrador ele haja dentro de conceitos que estão na Lei 9784, por exemplo. Ele não pode pedir para o beneficiário do processo administrativo o que está fora da lei, porque isso não é razoável. Não é razoável pelo fato de seguir o princípio da razoabilidade. Seguindo o próximo princípio, é o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, ele também é um princípio que deve ser observado por parte da administração pública. Como assim? Ao decidir sobre algo, negar um pedido de um cidadão
ou conceder o pedido de um cidadão, tem que ter alguma proporção ali. Ele não pode aplicar uma negativa que cause um prejuízo muito grande ao beneficiário e nem fazer concessões que sejam danosas à própria administração. Tem que ser o resultado de um pedido, de uma movimentação que seja proporcional ao andamento do processo administrativo. Não pode ter pedido que desequilibre a relação entre a administração e o cidadão. Tem que ser uma relação equilibrada, proporcional. Se o administrado ele tem que entregar tal documento, a administração ela tem que conceder um prazo que seja proporcional ao nível de dificuldade para aquele administrado conseguir aquele documento. Eu não posso pedir, a administração não pode pedir para o administrado apresentar um documento, por exemplo, que seja nos dias comuns que a gente vive, no dia a dia, que o órgão que emita esse documento leve um mês para emitir o documento e a administração peça para esse beneficiário do processo em questão apresentar esse documento em um dia, por exemplo. Isso não segue o princípio da proporcionalidade. A administração pública ela tem que estar atenta quando fizer pedido, sempre faça na proporção do que o cidadão ele possa conseguir entregar esse resultado, o pedido ou documento ou a ação específica para cumprir os critérios do processo administrativo. Ou seja, tem que ser uma relação equilibrada entre o que se pede e entre o que se pode fazer no âmbito do processo administrativo. Né? Vamos seguindo aqui. O próximo princípio é o princípio da moralidade. Ou seja, o princípio da moralidade, ele atinge tanto a administração pública quanto o cidadão. Moralidade significa que tanto a administração pública quanto o cidadão que estão tendo uma relação por meio do processo administrativo, eles têm que agir de boa fé. Não pode ter uma intenção ali que seja prejudicar alguém ou uma intenção que seja diferente da inicial do processo pelo qual o processo administrativo foi criado. Então, esse princípio da moralidade, ele rege a atuação dentro da boa-fé e dos bons costumes, tanto para a administração quanto para o cidadão. Moralidade significa moral mesmo. O processo ele tem que ser levado adiante tanto quanto por parte da administração atuando dentro da boa-fé e quanto o cidadão também tendo boa-fé naquilo ali, naquela disputa que está sendo feita no processo administrativo. Seguindo, a gente tem ali o princípio da ampla defesa e do contraditório. O princípio da ampla defesa do contraditório, se a gente fizer um link, ele é encontrado também lá no processo judicial. Toda vez que alguém lá no processo judicial ele imputa alguma acusação sobre outra pessoa, essa outra pessoa ela tem o direito de se defender. Aqui no processo administrativo é a mesma coisa. Quando a administração pública afirma algo contra um cidadão, o cidadão ele tem o direito, amparado pelo princípio da ampla defesa e do contraditório. Contraditório significa contradizer o que alguém falou. Então, o cidadão ele tem o amplo direito de se defender ali. Não pode ser cesseado o direito do cidadão de se defender. Isso é um dos processos que está principalmente na Constituição. Todo mundo que é acusado de alguma coisa, seja na via judicial, na via administrativa, ela tem o direito de se defender plenamente. Né? Não é só lá na via judicial, não. Aqui no processo administrativo também. Quando a repartição pública afirma alguma coisa que vá contra o pedido
do administrado ali no processo administrativo, ele pode colocar documentos ali no processo administrativo que venha a defender o seu pedido. E isso não pode ser impedido. A administração pública não pode negar a acrescentar no processo um documento que ele serve para resguardar os direitos do administrado. Então, por isso, esse é o conceito do princípio da ampla defesa e do contraditório. Lembrando que contraditório significa contradizer a acusação inicial. Ok? O princípio da segurança jurídica significa o quê? Que a administração ela não pode ficar inovando com relação ao que ela pede e nem modificando as leis a todo momento. Por exemplo, imagine-se de tempos em tempos, com muita frequência, a administração pública fala assim, para dirigir tem que ser com 18 anos. Aí passa 6 meses, diga, para dirigir é preciso ter 16 anos. Aí depois volta e precisa de 19 anos. Isso é o princípio da segurança jurídica. É preciso ter uma quantidade de atos e situações jurídicas ali emanadas pela própria administração que garanta que o cidadão ele saiba qual é o parâmetro mínimo ali para poder conseguir aquele objeto que ele quer naquela repartição pública. Não pode ter situações que extrapolem a quantidade de vezes que o cidadão seja até prejudicado de saber qual o resultado do processo. Por exemplo, eu dei o exemplo da carteira de motorista para dirigir, mas posso dar o exemplo também da aposentadoria, como é que se faz para ter um alvará. O princípio da segurança jurídica impede que a administração pública fique mudando esses pré-requisitos a todo momento e isso cause prejuízo ao administrado, porque se a todo momento, com muita frequência, mudar os pré-requisitos para o cidadão obter alguns de seus direitos por meio do processo administrativo, está ferindo a segurança jurídica. Segurança jurídica é um termo que resguarda o cidadão para que ele consiga exercer os seus direitos e não ser desamparado no momento futuro seguinte pela administração. E até no slide que eu coloquei, eu coloco assim, implicando na obrigação de motivação ampla dos atos de invalidação. Isso que eu coloquei no slide significa o quê? Se a administração, em algum momento, ela tiver que os pré-requisitos tais para o administrado ele conseguir a carteira de motorista, por exemplo, se ela se manifestar no processo que tal requisito não vale mais, ela tem que motivar aquilo, dizer por que ela mudou esse pré-requisito. Porque pela segurança jurídica não pode ficar mudando os pré-requisitos, as normas, as leis a todo momento. Porque se isso acontecer, o cidadão vai ficar confuso e ele não vai conseguir exercer os seus direitos. Então, por esse motivo, o princípio da segurança jurídica, ele resguarda o cidadão de ter a legislação e os pré-requisitos do processo administrativo mudado a todo momento. Vamos lá, princípio do interesse público agora. O processo administrativo, pelo qual a gente está falando aqui agora do princípio do interesse público, a finalidade do processo administrativo ele tem que ser sempre o interesse público. Ele nunca pode ser o interesse particular, no sentido que só se justifica os atos praticados ali se ele atingir o interesse público, mesmo que esteja uma pessoa só beneficiária daquele processo. Como assim? Por exemplo, não pode a administração pública, baseado no servidor, na autoridade que estiver ali emitindo o despacho no âmbito daquele processo, negar o acesso a algum processo ou algum ato e esse processo prejudicar alguém. Todos os atos da administração, ele tem que resguardar o interesse público.
A administração, ao seguir os trâmites do processo administrativo, ela tem que se entender que o pedido daquele cidadão é um pedido que faz bem para ele, que é um pedido que ele, como cidadão, está exercendo o seu direito. Então, ao decidir sobre esse pedido do administrado, a administração ela estará atendendo ao interesse público, mesmo que seja só uma pessoa naquele processo ali. Então, esse é o princípio do interesse público. O processo administrativo ele tem que iniciar e terminar tendo o interesse público de todos, mesmo que seja só um questionando a respeito da finalidade do processo. Não pode ser um processo que vise um interesse particular e que ele desagrade ou o órgão ou prejudique terceiros que convivam, né, com os outros cidadãos. Não pode ser uma relação de beneficia um cidadão e prejudique vários, né? Tem que ser um interesse público, tem que ser um interesse que toda a cidadania ela seja beneficiada. O princípio da eficiência. O princípio da eficiência que rege o processo administrativo é um princípio que trata o seguinte: o processo administrativo ele tem que iniciar, ser ágil, não pode demorar, apesar de que o que a gente vê aí são pedidos, né, feitos pela administração que demora muito tempo, né? Mas isso transgride o princípio da eficiência. Eu coloquei ali para vocês na transparência, no final da aula eu vou até colocar de novo lá. O princípio da eficiência, ele tem 3 vertentes, né? O processo, ele tem que chegar numa decisão, ou seja, ele não pode ficar parado ali. A decisão tem que ser proferida no menor tempo possível. E os meios desse pedido utilizados no processo sejam só os necessários e suficientes para atingir aquela decisão. Comentando de cada uma, eu coloquei letra A, B e C ali, que compõem, que compõem o entendimento do princípio da eficiência. Letra A, o processo tem que chegar a uma decisão. O que significa isso? Quando a administração abre um processo ou o cidadão abre um processo, aquele processo ele tem que ser concluído. Esse processo ele tem que ser concluído no menor tempo possível. E os meios utilizados para chegar no fim desse processo tem que ser o meio necessário e suficiente para chegar àquela decisão. Não pode fazer pedido para o cidadão para ele apresentar documentos que não sejam necessários para poder ele se aposentar, por exemplo. Então, esses 3 requisitos, eles compõem o princípio da eficiência, né? Bom, pessoal, essa aula se destinava a esse conteúdo e eu passei aqui para vocês no final do material uma leitura complementar. Pelo fato de os princípios eles serem teóricos, ou seja, eles não têm uma definição específica na lei, se vocês quiserem ler para poder solidificar esse entendimento de hoje, esses autores aqui, o José dos Santos Carvalho Filho, esse autor especificamente, ele é um autor bem didático e fácil de ler. Se vocês colocarem na internet literatura sobre princípios do processo administrativo e colocar esse autor, a leitura dele é bem fácil. Não precisa vocês lerem o material todo dele não. Coloca só José dos Santos Carvalho Filho, Processo Administrativo Federal. E vá na parte de princípios do processo administrativo. Lá ele cita bastante exemplo. Eu gosto da leitura dele porque é uma leitura bem fácil, pequena e bem tranquilo de ser entendida. Então, esse material que eu indico para vocês é para reforçar o entendimento dessa aula de hoje. E aí tem uma leitura, né, importante para vocês estarem na faculdade e ter uma leitura complementar ali. Tá ok? Bom, então chegando ao final dessa aula, como chegou agora,
Vou disponibilizar o vídeo ali no meu canal e o material e a lista de exercícios referente a essa aula eu também já disponibilizei hoje mais cedo e mais para o final da noite eu vou disponibilizar o gabarito dela, tá ok? Obrigado, fiquem bem, com saudade de vocês e boa noite, viu?